Olá, bem-vindos a mais um episódio da nossa série Estudando a Bíblia de Capa a Capa. E hoje daremos continuidade à nossa história de Abraão e o seu filho da promessa, o tal do Isaac. Abraão deveria estar todo feliz sendo papai de Isaac, o filho dele com Sarai, ou melhor, Sara. E aí já acontece uma prova de fogo. Olha o que acontece lá no capítulo 22. Deus prova Abraão, bem específico, né? Essa história acontece mais ou menos o seguinte: Abraão estava lá vivendo e aí Deus diz: Abraão, e olha o que ele respondeu: eis-me aqui. Olha como Abraão estava de prontidão à palavra do Senhor. E o Senhor falou assim: olha, pega o seu filho, o seu único filho, não que ele não tinha outro, que tinha o Ismael, mas o seu único filho com a sua esposa, né? O filho da promessa, e você vai oferecer ele em holocausto sobre os montes que eu te mostrarei. E aí a história da continuidade. E o mais interessante, que Abraão, ele não fala assim para Deus: ai Deus, sério mesmo? Será que tem necessidade disso? Eu posso pegar um animal lá novinho em folha e oferecer sacrifício, posso oferecer outra pessoa em sacrifício no meu filho? Ele não disse nada disso. Ele disse: eis-me aqui. Então assim se fez. Abraão juntou umas pessoas, porque do lugar onde eles estavam, né, estava a tenda, até o lugar do sacrifício, era uma viagenzinha. E aí ele juntou umas pessoas, juntou o filho, juntou os jumentos, juntou algumas coisas lá para se preparar para a viagem e foram. E interessante que, pelo visto que conta a história, o Isaac foi em silêncio o caminho todo. Chega em um determinado ponto lá do caminho, né, próximo já aonde ia acontecer o até então sacrifício com o filho, e aí lá no versículo 5 diz: esperai aqui. Ele falou isso aos servos dele: com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos junto de vós. Então ele falou assim: é melhor que ninguém veja isso, como Deus falou isso pra mim, esse trem vai cair mal, deixa só eu e o Isaac e deixa o pessoal aqui esperando. E aí, lá no 7 diz assim: olha, quando Isaac disse a Abraão, seu pai: meu pai, e Abraão respondeu: eis-me aqui, meu filho. Então a gente vê a prontidão de Abraão para tudo, né? Perguntou-lhe Isaac: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para esse cordeiro para o nosso holocausto. Abraão, ele estava confiante em Deus, mas não quer dizer que ele foi sorrindo e festejando o caminho. Afinal, era o filho da promessa dele. Ele foi contrito, mas mesmo assim ele diz: Senhor, eis-me aqui, eu estou pronto para o que o Senhor quiser de mim. E assim foi. Ele pegou uma corda, amarrou o menino, e aí na hora que ele estava pegando a adaga para ir e fazer o holocausto, para, né, infelizmente matar o filho, Deus fala assim: peraí, Abraão, para tudo. E aí Abraão fala novamente: eis-me aqui. E aí o Senhor fala: não estenda a mão sobre o rapaz e nada lhe faça, pois agora eu sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o único filho, que foi o filho da promessa. Então, lá no versículo 15, o céu bradou pela segunda vez a voz do anjo Abraão: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizesse isso e não me negaste o teu filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, as areias da praia, e a tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Então Deus falou assim: olha, isso era um teste, você passou, você foi um servo fiel, não vai acontecer nada demais com seu filho. Parabéns. Logo em seguida, vemos um pedacinho aqui lá no versículo 20 até o 24 sobre a descendência de Noé. Então você pega a sua Bíblia aí e, como já é nosso combinado, você lê aí para você ter ciência quem é filho de quem é tio de quem, para você ficar situado. No capítulo 23, temos uma história muito triste. E essa, infelizmente, não era só um teste. O que aconteceu? A morte de Sara, esposa querida de Abraão. Então fala que, tendo Sara vivido 127 anos, ela morreu lá ali por volta das terras de Canaã.
Então, Canaã, ele falou aos filhos de Et, ele falou assim, olha, eu tô com minha esposa, né, com o corpo dela aqui, ela está morta e eu preciso sepultar minha esposa em algum lugar. E aí os filhos de Et responderam assim, olha, porque ele falou assim, olha, deixa eu achar um cantinho aqui para sepultar minha esposa, né, não poderia deixar o corpo jogado. E aí os filhos de Et falaram assim, olha, tu és príncipe de Deus entre nós, sepulta de uma das nossas melhores covas. Ele falou, não, como assim sepultar ela em qualquer canto? De jeito nenhum, você é um príncipe de Deus entre nós. O que significava isso? Que o Senhor é um homem de oração, um homem fervoroso, um homem que está ali com Deus e nós não queremos que você sepulta sua esposa em qualquer lugar, não. E lá no versículo 11 diz o seguinte, de modo nenhum, meu Senhor, ouve-me, dou-te o campo e também a caverna que nela está. Na presença dos filhos do meu povo te dou na sepultura da sua morta. Então se inclinou Abraão diante do povo da terra e falou a Efrom na presença do povo da terra, dizendo, mas se concordas, ouve-me e peço, te darei o preço do campo, tomando-o de mim e sepultarei ali a minha morta. E no 14, respondeu-lhe Efrom, meu senhor, ouve-me, um terreno que vale 400 ciclos de prata, é isso entre mim e ti? Sepulta ali a tua morta. Tendo Abraão ouvido isso a Efrom, pesou-lhe a prata, e ele foi lá e deu, né, o que era devido, e ficou ali confirmado com todos, entre que todos estavam passando, da cidade, que ali era o campo que Abraão tinha comprado e ele pertencia a ele. Por que aqui fala assim, olha, confirmaram na presença de todos? Naquela época não tinha como a gente fazer um registro em cartório, então as pessoas, né, tudo se contava com a honestidade das pessoas. Olha, vocês estão vendo aqui que eu estou comprando isso aqui, acabei de entregar aqui o dinheirinho, a prata para ele, então isso aqui me pertence. E assim, Abraão fez para que não houvesse dívida entre ele e o pedaço onde a esposa tivesse sepultado ali pudesse pertencer a ele. Após esse momento triste, que foi o sepultamento da Sara, Abraão deveria estar realmente arrasado com a situação, né? Era sua esposa querida, que tinham vivido tantos anos, tantos episódios juntos. Chegamos no versículo do capítulo 24, onde Abraão manda seu servo buscar uma mulher para Isaque. Abraão, ele fala para o servo assim, olha, eu já estou ficando velho e eu quero que o Senhor me jure, prometa diante de Deus que você não vai permitir que meu filho case com qualquer mulher, não. Por favor, eu dei educação para esse menino e eu quero que ele seja bem casado. Uma mulher do Senhor, de uma família de índole boa, de boa procedência. E aí lá no versículo 4 diz o seguinte, mas irás à minha parentela e daí tomarás a esposa de Isaque, meu filho. Vocês lembram que uns capítulos atrás, Deus falou para Abraão assim, ó, Abraão, sai da tua terra e vá para a terra que eu irei te dar. Então Abraão, ele estava tipo assim, né, como se fosse de viagem, ele era forasteiro na terra de onde ele estava até então, comparado de onde ele veio. As origens dele não eram dali. Agora ele possui aquele lugar, mas ele tinha vindo de um outro lugar. E isso que ele falou para o servo, olha, vai naquele lugar de onde eu vim e escolhe uma mulher dali, da minha parentela, que eu sei que o pessoal dali vai ter uma procedência boa e ele vai ter uma esposa top pro meu filho Isaque. E é interessante que Abraão, o servo de Abraão, ele pergunta para ele assim, ó, então é para me pegar o seu filho e levar lá para a terra de onde você saiu? Aí ele fala até assim, ó, cautela, calma lá, não faça voltar para lá o meu filho. Não é pra você voltar pro meu filho com aquele pessoal lá, não. É só para escolher uma esposa de lá e que eles venham pra cá. Então, o servo perguntou assim, ó, mas o que eu faço se eu chegar lá, não achar nenhuma mulher, ou então até achar ela não quiser vir comigo? Eu vou forçar ela? O que eu faço? Aí Abraão falou, caso a mulher não queira seguir-te, ficarás desobrigado do teu juramento. Entretanto, não levarás para lá o meu filho. Abraão falou de novo, não é para levar o menino para lá, não. Se a mulher não quiser vir, você está livre do seu juramento. Com isso, pôs o servo a mão debaixo da coxa de Abraão, que devia ser tipo o dedinho deles para falar que era um juramento, e assim se fez. Ficou resolvido. Aí o servo juntou as tropas, né? Porque naquela época não era pegar o carro, abastecer com gasolina, um lanchinho e sair para viajar, não. Era todo um preparo, juntava algumas pessoas, água, porque não tinha posto de gasolina, não tinha o posto Ipiranga, juntava os animais que iriam transportar,
como estava em busca de uma esposa, era de costume da época que juntasse muitas joias para se encontrasse a mulher, desse para ela. Então juntou tudo que era preciso ali e foi em direção aonde eles estavam indo. E aí disse consigo: ó Senhor Deus, o servo que fez o juramento lá para Abraão, ó Senhor Deus do meu senhor de Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses a bondade para com o meu senhor Abraão. Então ele falou assim: ó Deus, eu jurei para Abraão, eu gosto dele, a gente fez o juramento, eu preciso achar essa esposa, me ajuda, não permita que eu volte sem notícias não, porque eu quero realmente fazer a vontade do meu senhor e quero ajudar ele com essa esposa, então por favor, se o Senhor é Deus do meu Senhor, me ajuda também nesse momento. Você já ouviu falar em sinal? Sabe quando a gente fala assim: ó Deus, se for da tua vontade que eu namoro com aquele rapaz, que a folha caia? Você já fez isso? Quem nunca, né? E não diferente, o servo, ele fez isso. Ele falou assim: ó Deus, para que eu consiga... Ele estava falando isso não em voz alta. Aqui diz que ele estava meio que falando assim no pensamento dele. Ô Senhor, para que seja a mulher certa, para que eu possa entender que é a mulher certa, me dá um sinal. Qual que seria esse sinal? E ele deixa bem claro, para que as mulheres naquela época saíam para buscar água no poço e ele estava ali na espreita, ali por volta do poço, para ver se achava essa mulher. Ele falou: Deus, se for a mulher certa, eu vou chegar, pedir um pouco de água para mim, falar que eu tô chegando aqui agora, ela vai me dar de beber no local, né, no copo, digamos assim, de beber, e ainda vai oferecer água para os meus animais. Então, se for a mulher certa, me manda esse sinal para eu ter certeza e eu não escolher a esposa errada. E assim foi. Chegaram lá, chegaram perto do poço e ele viu uma mulher muito formosa. O que é formosa? Uma mulher muito bonita, vistosa, bem vestida, cheirosa. E aí assim ele fez. Chegou perto da moça e falou: olha, eu acabei de chegar de viagem, nós estamos aí com a tropa do pessoal todo, estamos com a galera em peso e eu tô com sede. E aí o que aconteceu? Ele disse: dai-me de beber um pouco da água do teu cântaro, do teu potinho de água, né? E ela respondeu: bebe, meu senhor. E prontamente baixou o cântaro para a mão e lhe deu de beber. Olha que interessante. Então Deus havia ouvido o clamor do servo de Abraão. Deus falou assim: não, vou facilitar para você. E o que o servo falou que gostaria de ouvir da mulher, ela falou com as mesmas palavras. Como Deus é bom. E aqui na Bíblia continua esse diálogo. Na hora que ele viu o que aconteceu, o que era para acontecer, ele deve ter falado assim: obrigado, Senhor. E continua a conversa para saber quem era essa moça, né? Para saber se ela era uma das moças boas, das moças que eram da descendência da parentela de Abraão. E lá no 23 diz: e lhe perguntou: de quem és filha? E no 24 ela respondeu: sou filha de Betuel, que é o filho de Milca, o qual deu à luz a Noar. E aí então se inclinou o homem e adorou o Senhor. Ele falou: não, Deus, muito obrigada. A mulher foi educada, é vistosa, é gente boa e ainda é dos descendentes de Abraão. Deus seja louvado. Então, ele falou assim: olha, então a gente pode ir lá na sua casa pra gente conversar com sua família. Nós estamos aqui em viagem, a gente pode ir lá dormir lá e tudo mais. Ela falou: pode, vamos embora. E foram todo mundo pra tenda lá pra casa do pessoal da Rebeca. E na continuação, Rebeca, aqui fala que Rebeca tinha um irmão chamado Labão. E quando ele viu que a Rebeca chegou cheia de joia, ele falou: o que está acontecendo? Será que minha irmã ganhou na loteria? O que é isso? E aí ele correu de encontro ao homem e disse: pois quando viu os pertences nas pulseiras e tudo mais, né, na mão da irmã dele, ele viu e já foi correndo em direção ao homem para saber o que era. E no 31 diz: e o Labão disse: entra, bendito do Senhor, porque estás aí fora, pois já preparei a casa e o lugar para os camelos. Então fez entrar o homem. No 33, diante dele puseram comida, porém o servo disse: eu não comerei enquanto não expuser o propósito a que vem. Então pensa a situação: você aí, homem, tem uma irmã, sua irmã foi pegar água lá no cântarozinho dela, volta cheia de joia, e um pessoal lá fora fala: ai, vou correr lá, o que está acontecendo? Então ele deve ter ficado grato, porque senão ele não teria falado: entra, não fica aí fora não. Ele falou: nossa, muito obrigada, né? Tratou um parente meu bem, também me tratou bem. Não fica aí fora não, entra que a gente vai alimentar vocês. Prepararam uma mesa super top, com muita variedade de comida. E aí o servo falou: muito obrigada pela recepção, mas eu preciso passar a notícia, ai.
não vim aqui, não foi pro Ibis Hotel, não. Eu vim trazer uma mensagem. E ele disse que não ia comer enquanto não falasse qual era o propósito. E aí ele conta o propósito tudo. Aqui repete tudo o que aconteceu até então, ele explicando o que até agora era um diálogo na cabeça dele com Deus e os fatos que haviam acontecido. Ele contou tudo para todo mundo. Ele falou, ó, aconteceu isso, Abraão pediu para eu sair de lá, pediu para eu vir buscar uma esposa, ele tá querendo que o filho dele se case, e contou a história toda. Eu pedi para Deus mostrar um sinal, ele mandou o sinal certinho, me trouxe até vocês são gente boa e eu quero saber. E aí, vocês permitem isso? E aí eles dizem muito claramente, respondeu o Labão e Betuel, isso procede do Senhor, nada temos a dizer contra a vontade. Ele falou, poxa, se você conta uma história tão bonita dessa, claramente foi da vontade do Senhor, a gente não tem nada a falar. Eis Rebeca na tua presença, toma e vai, seja a mulher do filho do seu Senhor, segundo a palavra do Senhor Deus. E na continuação temos um evento muito lindo que particularmente eu amo, vamos falar de casamentos. Eu sou muito feliz com meu marido e tenho certeza que esse foi um momento muito especial para os noivos até então, Rebeca e Isaac. Acompanhe comigo. Então, depois deles terem comido, todos se alegraram, porque todos, adoraram o mesmo Deus, viram que era tudo ali entre parentes, o servo se deu bem, estava todo mundo feliz. Disse o servo, permite que volte ao meu senhor. Tipo assim, então eu posso ir embora? Posso levar? Aí o irmão e a mãe disseram, fique ela ainda conosco pelo menos uns 10 dias, tipo assim, deixa a gente dar uma despedida com ela, deixa ela mais uns 10 dias aqui. Ele disse assim, pô, eu fiz um juramento com o meu senhor, lá com Abraão, eu preciso voltar, eu não combinei que eu ia ficar mais 10 dias, imagina a confusão. Naquela época não tinha telefone pra falar, vou demorar mais um pouquinho. Ele precisava voltar, a viagem era longa, então eles falaram, beleza, vamos fazer o seguinte, vamos perguntar pra Rebeca, se ela quiser ir, vocês podem ir hoje mesmo. E aí assim fez, perguntaram pra Rebeca, a mãe dela, e Labão falou, você quer ir com ele agora? Ela falou, eu vou. E assim foram e retomaram o pessoal lá de Abraão e Rebeca. Voltando, chegando nos territórios da tenda de Abraão, Isaac, ele estava ali, cavalgando belamente nos campos, deveria estar trabalhando ali, e de longe Rebeca avista aquele belo rapaz e falou, ai, quem que é aquele ali? Ela fala, é o filho do meu senhor, é o Isaac, filho de Abraão. Ela corre e cobre o rosto, que era o costume da época, até porque então ela não era esposa dele, ela era noiva, digamos assim. Ela cobriu o rosto. Então o servo correu e contou para Isaac, sua esposa chegou literalmente a cavalo, está ali toda linda, princesa. E aí ele pegou Rebeca, a tomou. O que significa isso? Naquela época, para consumar um casamento, era tido a relação sexual com consentimento, é claro, dos dois noivos ali. Eles casaram a partir daquele momento e fala que ele entrou na tenda da mãe dele, a tão falecida Sara. E ali eles tiveram a relação sexual e a partir daquele momento significava que eles já estavam casados. E fala assim, e no finalzinho do versículo 67, meio que na parte B ali, ele a amou, assim foi Isaac consolado depois da morte da sua mãe. Então depois de um evento tão triste que deve ser, eu não perdi a minha mãe, mas deve ter sido extremamente triste para Isaac, ele ter perdido a mãe, ele conseguiu achar uma linda esposa e agora já estava casado. Que bom que você chegou até aqui, mesmo com o evento triste que foi a morte da nossa tão amada Sara, agora Isaac estava recém-casado, curtindo a sua lua de mel. Espero que você tenha gostado. Não desista, continue com a gente para ver o que vai acontecer nessa história. Um beijo e valeu!